Eu cheguei a falar para vocês até o ponto em que os romanos se apoderaram da Península Ibérica, ok? Só que eu disse que ia falar sobre um personagem chamado Viriato, então vamos fazer isso hoje. Bem, antes de falar dele especificamente, vamos contextualizar um pouco. Em primeiro lugar, dizer o seguinte: a Lusitânia, aquele território habitado pelos lusitanos, que era um povo celtibero, que depois vai se tornar uma província romana. Bem, a Lusitânia não se confunde o território dela com o território atual de Portugal. Essa Lusitânia antiga, o território dela abrangia alguns territórios que hoje são da Espanha, e do território atual de Portugal, só se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que mais ao norte tem um rio chamado Douro. E mais ou menos no centro tem um rio chamado Tejo. Entre esses dois rios, esse é o território da Lusitânia antiga, mais alguns pedaços que hoje pertencem à Espanha. Tá? Então, só para atualizar isso aí. Quando a gente for falar da reconquista que Portugal vai fazer contra os mouros, a gente vai entender toda a integralização do território até chegar no que é hoje. Muito bem. Os lusitanos eram conhecidos pelos romanos como os mais aguerridos guerreiros da região da Hispânia. Hispânia com H. Hispânia com H é a Península Ibérica. Era assim que os antigos se referiam àquela região da Península Ibérica, Hispânia, ok? Bem, então, por exemplo, tem um historiador antigo chamado Tito Livio, romano, que vai falar das virtudes guerreiras, da coragem dos lusitanos, mencionando especificamente o Viriato. O Viriato vai ser um guerreiro assim, muito destacado na época dele ali, século II a.C., pela sua coragem e por outras características também. Ele era abnegado, assim, austero, ele era quase que um estoico, assim, ele não se preocupava muito com preservar a sua saúde, evitar a dor, não. Ele era entregue ao que ele fazia, ele era um guerreiro. Inclusive, hoje em Portugal, numa cidade chamada Viseu, existe uma estátua do Viriato, ele em cima de uma rocha, forte, musculoso, segurando um escudo no braço esquerdo. Se você procurar no Google, você vai ver, se chama Cava de Viriato. Bem, Viriato, o nome Viriato, obviamente a gente não sabe necessariamente qual foi a origem desse nome, mas provavelmente tem alguma coisa a ver com essas duas coisas. Em celta, viria é um acessório de um guerreiro, ok? Um acessório, uma arma, algum acessório que o guerreiro utilizava. E em latim, vir é a palavra que dá origem a viril, virilidade. Então, provavelmente, da combinação dessas duas palavras, uma de origem celta e outra de origem latina, decorreu o nome do Viriato, já que ele tanto tinha essas características de virilidade muito exacerbadas nele, quanto era um guerreiro. Então, como o celta e o latim derivam de línguas indo-europeias, provavelmente o nome dele vem daí, ok? Bem, como eram então, como é que funcionou? Vamos contar como é que aparece Viriato na história. Houve uma batalha entre romanos e lusitanos depois que os romanos venceram os cartagineses, né? Então começou a haver uma certa resistência dos lusitanos contra a dominação romana. E numa determinada batalha, o que aconteceu? O general chamava Galba, ele vence os lusitanos, propõe uma trégua e propõe o seguinte: eu vou dar terra para vocês e vocês me entregam suas armas. Os lusitanos aceitam. Depois que eles entregam suas armas, os romanos fazem um massacre. E de milhares lá que foram mortos, alguns conseguiram escapar. Entre eles estava Viriato. Ok? Muito bem. Viriato então passa a ser um líder
um líder guerreiro dos lusitanos, e ele adota uma tática de guerrilha. Então ele atacava por emboscadas, atacava o exército romano quando ele não estava pronto para a batalha, simulava fugas para atrair o exército romano para emboscadas. Então ele praticava esse tipo de guerra, porque ele sabia que, de igual para igual, numa guerra de exército contra exército, ele não teria a menor chance contra os romanos. Bem, em 150 a.C., o Viriato, depois de muito tempo já, depois de uns 5 anos de resistência bem sucedida aos romanos, ele vai encurralar um general romano chamado Serviliano, ele e o exército dele. E aí vai acontecer o seguinte: ele mesmo vai ter a iniciativa de propor um acordo com o Serviliano. O acordo vai ser feito, mas depois de feito, novamente os romanos vão voltar atrás e quebrar esse acordo. Então, dando continuidade às lutas, um general chamado Cipião, que provavelmente é um descendente, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um descendente do Cipião que venceu Aníbal. Esse general Cipião vai fazer o seguinte: quando ele está enfrentando ali, tentando vencer o Viriato, o que vai acontecer? O Viriato, novamente, provavelmente o Viriato sabia que não poderia resistir aos romanos por muito tempo, apesar de estar sendo bem sucedido até ali. Então ele mesmo tomou a iniciativa de mandar 3 guerreiros, o Viriato manda 3 guerreiros lusitanos para fazer alguma negociação com esse Cipião. O Cipião convence os 3 de que aquilo era inútil, de que cedo ou tarde eles morreriam todos. E diz assim, promete dar algum dinheiro, alguma riqueza para esses 3, caso eles voltassem e matassem o Viriato. E é isso que eles fazem. Eles voltam e à noite, quando o Viriato está dormindo, eles o apunhalam e matam o Viriato. Depois, quando eles voltam para o Cipião diz a eles assim: olha, nós romanos não damos valor a soldados traiçoeiros, e aí não os paga. Muito bem. Acontece o seguinte: depois da morte do Viriato, ainda alguns outros guerreiros lusitanos vão tentar manter a resistência, manter a luta, mas é inútil. E aí, em 133 a.C., os romanos vão acabar com a resistência lusitana, e aí vai passar a acontecer aquilo que eu comentei naquele vídeo anterior. E lá em 29 a.C., quase mais de um século depois, vai ser criada a província romana da Lusitânia. Um abraço para vocês.